Olá, boa noite. Começamos mais um episódio do FootByte, o podcast do Núcleo de Estudos em Comunicação, Tecnologia e Futebol. Eu sou Ricardo Bedendo, professor do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFJF e coordenador do FootByte. Hoje, dia 16 de janeiro de 2025, apresentamos o terceiro episódio de mais uma série e mais uma parceria. Eu e o aluno do curso de jornalismo noturno da Faculdade de Comunicação da UFJF, Ian Cândido, tocamos a bola com o tema Jornalismo, Futebol e Paixão. Ian está à frente do podcast É Gol na Arquibancada, iniciativa que é direcionada ao trabalho de conclusão de curso do acadêmico que se interessa pela pesquisa e pela prática nesta área. Na pauta da primeira temporada da nossa série está a cobertura jornalística segmentada no futebol, aquela que hoje, cada vez mais, tem levado profissionais da área a adotarem um estilo de cobrir e transmitir as ações de seu clube do coração e estabelecer um contato muito próximo e apaixonado com a sua torcida. Com a bola no pé e a pauta na mão, vamos focar nossa estratégia de jogo e de fala nos exemplos relacionados ao Vasco da Gama. Olá, Ian, boa noite novamente. Dou esse passe de letra para que você então anuncie o nosso convidado de hoje, Ian. Olá, Ricardo, boa noite para você. Muito bom ter a oportunidade de dar sequência nesse projeto de conclusão de curso aqui, que com certeza vai continuar fazendo muitos gols aí para mim em muitos campos por onde a gente vai passar. Então, no contexto da nossa pauta desse terceiro episódio da série, o convidado é o jornalista Giovanni Carvalho Rezende. Giovanni se formou em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal de Juiz de Fora em 2013, trabalhou nas rádios Catedral, Solar, CBN Juiz de Fora, Globo Juiz de Fora e Play Hits e atualmente é assessor de comunicação da Prefeitura de Juiz de Fora. Giovanni, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Um prazer receber você aí, que é um grande amigo que eu já consegui fazer na minha curta trajetória no jornalismo. Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição. Adoro a Faculdade de Comunicação, adoro a Faculdade de Jornalismo. Sempre que necessário e sempre for requisitado, estarei por aqui. Então, Giovanni, para começar, perguntar para você sobre o seu início do jornalismo, né? Perguntar se o esporte, se o Vasco, né, o clube do coração, teve alguma influência na escolha da sua carreira? Com certeza. Tem uma coisa que a gente sempre escuta falar no mundo do futebol, que é que ninguém nasce filho de chocadeira, né? Então, tipo assim, você tem que ter algum interesse básico para poder entrar em qualquer coisa. Para gostar de futebol, para poder gostar de futebol, você tem que torcer com um time, por exemplo. Então, não tem como. Eu gostava muito de futebol, gostava muito de contar histórias, gostava muito de conversar sobre. Então, para mim, foi o caminho, acho que, adequado, né? Existia uma dúvida em certo momento entre fazer história, o curso de história, e fazer jornalismo, mas o futebol acabou se sobrepondo nessa... Eu sei que dá para falar de futebol na faculdade de história. Falando de Vasco ainda, né? A história mais bonita. Exatamente, dá para falar. Mas eu acho que reportar o que está acontecendo, a faculdade de comunicação me colocava no caminho que eu queria. Então, por aí foi a opção pelo jornalismo. E é um negócio que já estava assim, traçado esse destino há muito tempo. O pessoal conta que de molequinho eu gostava de ficar lendo jornal, assistindo televisão. Então, todo mundo lá em casa falava assim, esse menino aí vai mexer com alguma coisa de jornalismo. Então, acho que foi o caminho correto. E é óbvio que o Vasco, e também, acho que é importante citar, na época, hoje infelizmente não existe mais, mas na época o Tupi era muito forte. Então, a gente via uma oportunidade, né? Eu torcia muito para o time aqui de Juiz de Fora, eu via essa oportunidade de poder trabalhar com isso, porque era um time que estava em franco crescimento, e me animava muito, porque eu era um torcedor de arquibancada. Eu ia com meu pai de criança ver o Tupi aqui em Juiz de Fora, e o Vasco sempre pela televisão, pelo rádio, mas o Tupi era aquele pertencimento, estava próximo aqui. Infelizmente o mundo acabou levando o Tupi por caminhos sombrios, mas a paixão pelo Tupi e pelo Vasco continuam firmes e fortes, né? A gente sabe que quem é vascaíno também sabe que esses últimos 20 anos foram uma verdadeira porcaria. Então é só a paixão que justifica. E hoje você está trabalhando como assessor, mas como você até falou brevemente, você já teve uma carreira no jornalismo esportivo, né? Já trabalhou em campo, já participou de muita coletiva, muita entrevista. Como é que foi essa sua trajetória na área?
Eu entrei pro jornalismo mesmo, assim, conta claro que época de estágio eu gosto de contar, porque já é uma oportunidade que a gente tem muito grande. A gente, como ainda é estagiário, a gente acaba errando mais e é nisso que a gente aprende, né? Porque quando você é profissional, você tem toda uma responsabilidade. E o estagiário, mesmo sendo do jornalismo, tem uma responsabilidade muito grande em qualquer momento da sua carreira. Mas o estagiário ele tem uma certa permissãozinha para errar. Porque ele tem alguém ali que vai orientá-lo, que vai corrigir. Então, já é jornalismo a partir daí. Então, desde o estágio, a gente já fazia algumas coisas. Aqui na faculdade mesmo, a gente sempre, com o professor Márcio Guerra, a gente tinha as transmissões de jogos, a gente fazia jogo da Champions League toda semana, ao vivo, na Rádio Facom. Então, já começou por aí. Eu comecei a trabalhar profissionalmente em uma rádio em que eu fazia jornalismo geral. Na Rádio Catedral eu fiquei bastante tempo da minha carreira por lá. Eu fazia jornalismo geral, jornalismo diário, né? Falava sobre cidade, polícia, política, saúde, os acontecimentos do dia a dia, normal. Tinha um espaço para o esporte, mas era um espaço menor, o jornalismo era mais focado no que estava acontecendo na cidade e na região. E aos finais de semana, aí tá a minha grande carreira, eu sempre participei das jornadas esportivas das grandes rádios de Juiz de Fora, sempre fazendo o famoso freela ou como convidado. Então eu tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Solar, antes dela virar Rádio CBN na época. Continuei, porque o pessoal gostou muito do meu trabalho na Rádio Solar no período, pediu para eu continuar trabalhando com eles nos finais de semana pela CBN, fiz alguns jogos aqui, alguns jogos fora. Depois, quando a Rádio CBN acabou dispensando a equipe de esportes e mudou de nome mais uma vez, eu trouxe o pessoal para a Rádio Catedral, a gente fez um período de cobertura do Tupi pela Rádio Catedral, uma disputa de Série C. Então a gente fez alguns jogos com transmissão fora de casa, dentro de casa. E acabando o projeto na Rádio Catedral do futebol, eu fui chamado pelo Ricardo Wagner para a Rádio Globo, que também trocou para Play Hits nesse período. Então eu fiz a transmissão pela Rádio Globo Juiz de Fora na época, depois a Rádio Globo mudou a estratégia de comunicação deles nacionalmente, acabou com todas as rádios Globos, né? Ficou só a Rádio Globo do Rio de Janeiro, e aí a rádio acabou trocando de nome Play Hits para Play Hits, manteve toda a estrutura, mas mudou para esse nome Play Hits, e eu continuei com eles até entrar para a prefeitura. Então eu sempre, em todos os momentos desde que eu me formei, eu trabalhei com futebol no final de semana. E nos dias de semana, quando tinha jogo também, eu consegui a autorização do patrão lá. Falava, eu posso fazer os jogos por outra rádio, sempre me liberou. Agradecer ao padre Camilo por ter possibilitado isso. Então eu sempre fiz meu trabalho normal, habitual na Rádio Catedral, e quando tinha as partidas eu conseguia trabalhar por outras rádios e tive oportunidades, cara, de fazer jogos de times grandes dentro de campo, nas cabines do estádio, transmitir jogo de Flamengo, Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Atlético, para ficar com o Sonho em Minas Gerais, jogo do Vasco. Então, tive muitas oportunidades trabalhando em Juiz de Fora, porque a galera que está começando, às vezes fica assim, pô, Juiz de Fora não tem... Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com tudo que eu queria aqui em Juiz de Fora. Fazer o que eu queria, o que eu sonhava, fazer o que eu via na televisão, os outros fazendo. Eu tive a oportunidade de fazer aqui em Juiz de Fora. E, infelizmente, hoje em dia o mercado está muito pouco aquecido nesse sentido. Até porque a gente não tem grandes clubes aqui em Juiz de Fora. A gente tem grandes clubes. Mas eles não estão vivendo um bom momento. Tirar por lixo os clubes, mas eles não estão vivendo um momento bom. Então, isso dificulta muito o trabalho do jornalista local fazer essa cobertura. Hoje a gente tem, por exemplo, uma equipe em Ubar, que está no nível superior, vai jogar o módulo 1 do Campeonato Mineiro esse ano, tem jogos com o Atlético, Cruzeiro, e Juiz de Fora está todas as duas equipes na terceira divisão estadual. Então é muito triste, é muito complicado. E a gente acaba se apegando ao que vem de fora, né? E a proximidade pelo Rio de Janeiro faz com que os clubes de lá sejam muito mais afetivos para o Juiz Forano do que os clubes daqui, porque os clubes daqui vivem nessa inconstância, nessa falta de saber qual vai ser o futuro. Aí a gente acaba se enveredando mais para lá. Esse momento complicado aí do Tupi, né? Você que divide o coração entre o Tupi e o Vasco, hoje mais o Vasco do que o Tupi, né? Infelizmente. E agora trazendo um pouco para esse lado, né? Um pouco mais para a nossa pauta do jornalismo segmentado, você hoje, mais como o Vasco, né? Como eu falei, consome muito esse tipo de conteúdo, assiste muitas lives, programas especializados falando sobre o Vasco, podcasts. Eu assisto e, inclusive, aí é mais como masoquismo, eu gosto de assistir as ruins também, porque é bom, cara, é bom pra gente poder ver, porque aquele negócio, o jornalista ele acaba, pelo menos quando a gente vira jornalista, a gente gosta de, eu não acho correto criticar o colega, porque cada colega tem a sua vivência, tem o seu, então a gente tem que ter essa ética profissional de respeitar o momento de cada colega, mas de você ver o que está sendo feito, o que está sendo produzido.
e a gente consegue ver as diferenças do que é bem feito e do que é mal feito. Então eu tenho esse gosto de assistir, vamos ver o que esse galera está falando aí para saber o que é. Aí você vê que as informações mal apuradas, e infelizmente... Isso nem são jornalistas. Exatamente. E no mundo que a gente está vivendo hoje, a informação circula com muita velocidade pelas redes sociais, a gente vê que muita gente está assistindo, está dando ouvido, está dando atenção para a galera que faz mau jornalismo. Isso não só no esporte, em todas as áreas. E é impressionante que a gente vê algumas páginas, alguns podcasts, alguns canais que falam de Vasco que são muito ruins e mal apurados e que ganham muito dinheiro, a gente conversa, e que tem uma audiência muito grande. E as pessoas que estão preocupadas com a apuração correta, com o trabalho bem feito, às vezes não tem o mesmo tanto de doações ali do ouvinte, não tem o mesmo tanto de inscrições no canal, fica meio chateado. Mas aí eu separo, até pela vivência que eu tenho, sei o que está certo e o que está errado, e gosto muito de ver os bons canais, de acompanhar os bons canais da mídia tradicional, que é muito criticada, mas tem o seu processo, o seu procedimento. Eu acho que as pessoas elas desvalorizam, até por alguma razão, em algum momento a mídia tradicional acabou ficando no tempo e descredibilizando situações. Nem toda mídia que não é tradicional é ruim, mas em dado momento a mídia tradicional ela descredibilizava tudo que não era tradicional, e isso acabou afastando a população da mídia tradicional. Mas a mídia tradicional tem os seus processos. Então, por exemplo, eu assisto o podcast do GE, porque eu sei que aqueles jornalistas ali estão apurando certo, eles estão fazendo correto, que existe uma chancela da Globo para que eles estejam falando no microfone. E a Globo ela tem uma responsabilidade, tem 100 anos agora, está fazendo 100 anos o grupo. Então eles não iam estar falando uma besteira ali. E, claro, os que são independentes, mas que pautam a independência pela qualidade, né, que fazem um bom trabalho jornalístico. A gente tem, eu sei que o Vascaíno briga, vive as turras com o pessoal que acha que chuta e tudo mais, mas, por exemplo, Atenção Vascaínos é um canal que os caras apuram. Eles dão as informações que eles, do jeito que eles recebem, em dado momento, até por conta dessa velocidade, eles acabam falando cedo demais e aí acaba ficando como, tá vendo, o cara falou ali e não foi, é mentiroso. Mas são pessoas, são jornalistas, o pessoal que trabalha lá é gente que trabalhou em Lance, que trabalhou em Globo, que trabalhou em Extra, que trabalhou em grandes veículos do Rio de Janeiro. Então, são pessoas que sabem o processo, que apuram, que tem fonte. Então, os caras, apesar de serem independentes, eles têm um processo. Então, alguns canais, eles são. Tem o pessoal, por exemplo, que eu gosto muito de acompanhar, que é um canal mais novo, mas de pessoas que acompanhavam o Vasco, que não são jornalistas, alguns são, que é o Expresso, de 1923. Alguns tinham outros canais, se juntaram, que eles são, ali tem três jornalistas. Os outros que não são pessoas que não dão informação sem apurar, e até por estarem em canal de informação, já começam a chegar as fontes neles e tudo mais. Então você vê que é uma galera que está interessada em trazer uma informação e até mesmo consolar o coração do vascaíno, porque nesse momento que o vascaíno vive, ele não quer informação falsa, né? Porque tudo que ele não precisa é de alimentar aquele bichinho chamado esperança no coração dele. Então tem que ter a galera para poder puxar para baixo, né? Tem que estar, olha, gente, a apuração correta é essa. Ah, mas diz que o jogador tal tá vindo, mas a apuração correta diz que não. Ah, mas eu quero acreditar. Se você quer acreditar, aí o azar já é o seu. Então, porque o jornalista, a galera que trabalha com isso está trazendo, você está querendo acreditar, você está querendo aí ver uma mentira. Mas eu acompanho, eu gosto de acompanhar, até para saber como é que tá o jornalismo nesse momento, já que eu não estou nesse jornalismo diário mais aí de esporte e tudo mais, até para ver como é que está isso. Às vezes a gente tem algumas críticas, eu tenho algumas críticas, que mudou bastante, principalmente com as tecnologias, a forma de se apurar. Eu acho que às vezes faltam algumas coisas que a galera de trás fazia, que hoje em dia o pessoal não faz mais, e às vezes até olha com certo desdém, né? Vocês faziam isso lá atrás, pô, pra que você vai atrás do sujeito, tem aqui o WhatsApp, mas às vezes no olho ali você tem uma outra percepção. Então às vezes falta alguma coisa que era feita lá atrás para a apuração sair mais correta e reduzir um pouco os erros que a empresa tem cometido. Mas a gente entende que mudou, eu gosto de ver o que está mudando, de como é que está mudando isso aí, como é que a linguagem mudou. Quando eu formei, por exemplo, não existiam nos Estados Unidos, aqui no Brasil de forma reduzida em nichos, o podcast, mas hoje ele é uma verdadeira febre. Ele está em todos os lugares, em todos os agregadores, de tudo quanto é jeito. Tem podcast de 2, 3, 4 horas, que eu acho que já é uma coisa um pouquinho mais exagerada.
às vezes passa até informações fora do que deveria ser ali, mas tem vários formatos, na época que eu saí da faculdade não existia, então se eu não acompanho, eu não me atualizo, eu não sei o que está acontecendo aí. Inclusive, em dado momento, eu até tive o meu, que era sozinho, eu fazia eu mesmo dando informações sobre o Tupi aqui em Juiz de Fora. Teve uma basezinha boa de ouvintes, dependendo dos jogos, assim, eu conseguia uma galerinha ouvindo os episódios e tudo mais. Mas era um processo que, tipo assim, eu estava começando. Hoje, a gente, se eu fosse fazer, eu já não faria mais sozinho, eu já teria outras coisas que foram evoluindo com o tempo para poder fazer diferente e fazer melhor. Você citou aí o Expresso, né? Eu e o Ricardo tivemos a oportunidade de falar com o João Mirante, que ele falou bastante sobre essa preocupação, né, de você ter a credibilidade na hora de falar, não dar essa esperança que você falou, a maldita esperança para o torcedor vascaíno, né? E você falando sobre isso também, né, nesse momento que a gente está agora, início de temporada, época de contratação, nas redes sociais, ali no Twitter principalmente, é o que a gente mais vê, né? Aquela especulação que a pessoa só joga ali no ar. O Vasco conversa com um ponta, sul-americano, e aí? Aí a torcida já começa. O atacante sigilo. O atacante sigilo. Aí já começa o engajamento ali, 500 comentários, não sei quantos retweets, as pessoas compartilhando, tentando adivinhar quem é, e acaba que, no final das contas, pode não ser ninguém, ou se vier alguém, como não foi especificado, olha aí, eu já tinha falado, acertou jogando no verde, assim é muito fácil, né? Não, é muito fácil e, poxa, eu não sei, eu te falando sobre os processos da apuração, sabe? Às vezes, muito jornalista inexperiente, ou até mesmo os experientes que acabam cometendo certas ingenuidades, teve uma fonte, às vezes, que passou uma informação boa para ele, o cara passa a confiar nessa fonte. Só que, às vezes, essa fonte está a serviço de alguma coisa. A gente, no meio de jornalismo, a gente tem que saber filtrar muito bem isso. E no meio do futebol, cara, isso acontece muito. Tem empresário que procura jornalista para plantar nomes, para que esse nome fique sendo falado a semana inteira, e aí, esse nome em evidência, aí algum clube procura. Isso acontece muito no meio do futebol. Isso acontecia no Tupi aqui em Juiz de Fora. Isso acontecia no Tupi aqui em Juiz de Fora, de me procurarem para falar que tal jogador estava vindo. E aí, tipo assim, você ia no clube, não sei que nome é esse, eu sei que o clube às vezes segura, mente, para poder não dar informação. Mas a gente sabe com quem a gente fala. Se a gente sabe que não é, não é. Mas a gente vê que, tipo assim, as fontes, elas também têm os seus interesses, né? Eles também querem suas pautas vingando. Ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo. Então, é por isso que precisa redobrar a responsabilidade nesses momentos. Às vezes, talvez pela experiência ou pela ingenuidade, a pessoa vai, esse cara tá me dando uma boa, tá falando que fulano de tal tá vindo, eu vou... Aí, vem novamente essas novas necessidades, as novas mídias. Você precisa dar primeiro, você precisa dar rápido. A pessoa vai e solta a informação. E aí a informação não é bem assim, ou ela de fato não procede. A credibilidade vai pro ralo, né? Então, tem que ficar atento a isso, cara. Tem que ficar muito esperto. O João Mirante, que não parece, mas é jornalista, que ele é muito engraçado, tem um jeito dele de ser irreverente, ele já trouxe algumas informações, porque ele tem muita informação dentro do Vasco, ele tem muita gente que ele conhece lá dentro, e ele, quando traz a informação, você vê completamente que o tom dele na hora de falar muda, que ele para de brincar, que ele traz a informação de maneira correta, porque existe uma responsabilidade muito grande por trás disso. Informação, cara, ela salva ou ela extermina vidas, cara. Informação é uma parada muito importante. Quando ela é errada, ela pode prejudicar pessoas, como eu disse, ela pode matar pessoas. Informação é muito importante. Por isso que hoje em dia, os principais conflitos mundiais, eles acontecem por informação. Quem sabe, quem tem acesso à informação é quem está no topo da cadeia. Então, nem todo mundo tem acesso a todas as informações. A função do jornalista é tentar distribuir essas informações, mas para isso ele precisa ser responsável. Ele precisa apurar da maneira correta. Ele precisa fazer com que a população entenda e absorva o que é correto. Se essa informação chega de maneira errada à população, acontece, por exemplo, eu sei que não é assunto do podcast, mas acontece o que aconteceu essa semana. Muitas pessoas pararam de usar o Pix por causa de uma informação completamente errada. E aí teve que ser desmentida, não acreditavam no desmentido, aí parlamentares ainda fomentaram ainda mais a informação, aí no meio do vídeo até, mas eu não estou dizendo isso, mas está dizendo isso. Então, a informação, cara, ela é poder. Então, quando você tem informação correta, você tem poder. E muitas pessoas, de fato, não estão interessadas que você tenha informação correta.
No caso do futebol, o clube não quer que você saiba mesmo, quer trabalhar quietinho ali. Então a função do jornalista é essa, ir quebrando ali, mas com responsabilidade para que a informação que chega na outra ponta, no receptor, seja a informação correta. Porque não adianta nada chegar a informação errada, porque aí você dá mais poder para quem já tinha. A gente falando dessa questão da credibilidade, né, em certo momento ali, mais para uns anos atrás, né, atualmente isso vem mudando, existia um tabu a respeito do jornalista falar, do esportivo no caso, falar o clube dele, né? Como você falou, ninguém é filho de chocadeira, todo mundo tem o seu clube do coração, obviamente, e hoje a gente vê isso se tornar cada vez mais comum. Por que você acha que esse fenômeno vem acontecendo, né? Isso, dos jornalistas se desprenderem desse medo, né, de falar, da torcida deles, e alguns até saírem da mídia tradicional e migrar para esse modelo de falar sobre o clube só? Cara, eu acho que em 2025, né, é muito difícil hoje a pessoa conseguir esconder o clube dela, cara. A gente tem rede social para tudo quanto é lado, a gente tem rede de texto, rede de foto, rede de áudio. Então, tipo assim, a pessoa sai na rua, tem todo mundo com telefone. É muito difícil a pessoa conseguir hoje se manter isenta 100% ali de qual time ele torce. Não prejudicando o seu trabalho jornalístico, cara, você pode torcer para qualquer time que seja. Eu acho que, acima de qualquer coisa, a pessoa que está ali é jornalista e ela tem um dever, como eu disse, com a informação, com a verdade. Então ela pode ser flamenguista e trabalhar fazendo um jogo do Vasco desde que ela analise da maneira correta e não coloque ali o seu clubismo em cima da acontecendo e vice-versa, a mesma coisa. A pessoa tem uma responsabilidade primeiro com a informação e com quem está recebendo essa informação. Mas antigamente era bem mais fácil esconder, hoje em dia não é fácil esconder. E tem um negócio que o nicho, hoje em dia ele é lucrativo. E muitos jornalistas perceberam isso, que se tornando um jornalista de nicho, ele consegue atrair muita gente para ele, falando de um assunto só. Antes era muito mais difícil você conseguir fazer isso, porque não tinha tantos meios para isso. O cara trabalhava em rádio, em jornal, hoje você pode trabalhar no seu celular, no TikTok, por exemplo, no Instagram, por exemplo. Então a pessoa hoje já começa ali em casa, fazendo o seu nicho, consegue o seu público cativo, dali ele vai crescendo, ele percebe que ele está começando a produzir, porque o jornalismo é uma profissão, né? A gente precisa comer, a gente precisa sobreviver. Então quando ele está vendo que ele já está tirando o que ele precisa para sobreviver e até um pouquinho mais, ele já não é necessário mais eu trabalhar para os outros, eu posso trabalhar para mim. Né? E fazendo um conteúdo exclusivo com o que ele torce, que é onde ele tem mais fonte, que é o normal isso acontecer. Acho que as pessoas às vezes, você consegue identificar time de jornalista pelas informações que ele dá. Se o cara estiver escondendo o time dele, é só você prestar atenção nos programas esportivos e nas transmissões. Se você vê o jeito que ele fala ou as informações que ele costuma trazer, você sabe o time dele. Até pela análise também, às vezes um jornalista vai analisar um determinado time e você vê que ele não tem conhecimento exato, ele fala de forma mais vaga. Um exemplo, amo de paixão Lédio Carmona. Ele esteve aqui na Faculdade de Comunicação quando eu era estudante. Ele deu uma palestra e ele se recusou a revelar o time dele. Isso já tem quase 20 anos, eu tenho certeza, e na época eu já tinha certeza que ele era Vasco. Ele não precisava revelar o time dele. Eu sabia pelo tom de agressividade quando determinado jogador errava um passe, quando ele fazia um comentário. Então é muito fácil de identificar. Então eu acho que ele que decidiu, mas é claro que é uma opção do próprio jornalista. O jornalista tem que saber se ele quer revelar ou se não quer. Isso faz parte da carreira dele. Ele decidiu revelar quando houve o falecimento do Roberto Dinamite. Quando o Roberto Dinamite morreu, ele resolveu de fato abrir o verbo e falar sobre o Vasco, porque o Roberto Dinamite era uma pessoa que era muito importante na vida profissional dele. Ele falou em alguns textos que ele escreveu, em textos que ele gravou, que ele se tornou jornalista por conta do Roberto Dinamite. Então ele se sentiu à vontade naquele momento de, olha, não tem como esconder mais, eu sou Vasco, meu filho chama Roberto. É isso que eu falo, você não está enganado, acho que o filho dele chama Roberto. Exato, não tem como esconder mais. E hoje ele continua fazendo as transmissões pela Sport TV e ninguém questiona os comentários do Lédio Carmona, né? As pessoas continuam tratando o Lédio com a mesma credibilidade sempre. Logo, isso não interfere absolutamente nada no trabalho dele, desde que isso for feito com qualidade. Então eu acho que a única diferença é que hoje em dia, com as mídias e tudo que a gente tem, fica muito mais complicado você guardar qual é o seu time, e muita gente está vendo em apostar apenas na informação do time só como algo lucrativo, algo bom, algo importante. O Mauro César Pereira, por exemplo, eu gostava muito dele no período de ESPN. Ele entendeu que o nicho dele, como flamenguista, que a gente sempre soube dele, apesar de também negar, mentir, sempre soube que ele era flamenguista. Ele resolveu abraçar
Em dado momento tem várias críticas ao trabalho dele hoje, mas o trabalho dele hoje ele tem um nicho. Não é para mim. Eu entendo que não é para mim. Então eu não consumo o que ele produz. Mas acredito que muita gente que torça para o Flamengo hoje consome e gosta muito do trabalho dele. E é assim. Realmente acontece muito isso. E nesse tipo de pessoa que acaba se nichando, você citou até o Mauro César, né, uma pessoa bem controversa aí no meio do jornalismo, nas redes sociais, torcedores rivais, né, do Flamengo normalmente não simpatizam muito com ele por conta de algumas opiniões, algumas falas. Você acha que é um personagem? Então, o personagem. Você acha que mesmo nesse caso, quando a pessoa já é assumida, ela deveria manter certa postura ou ela deixa o clubismo tomar conta e pensa melhor o que ela vai fazer? Eu acho que é o que eu falei, depende muito do segmento que ele está querendo ir. Depende muito de qual caminho que ele quer seguir. Tem uns que, tipo assim, revelam o time e seguem sério, na seriedade do negócio. Eu sou jornalista e tudo mais. Tem uns que já vão pro lado mais lúdico da parada. O João Mirante, por exemplo, ele tem todas, se você for olhar o Twitter dele, é engraçado demais. Ele já vai pro lúdico, ele gosta de brincar com o jogador contratado, ele faz as piadas dele sobre os jogadores que estão sendo especulados, mas ele não deixa de ser jornalista por isso. Entendeu? Quando ele vai trazer informação, ele traz a informação dele. E acredito que o Mauro César seja a mesma coisa. Tem um nicho dele, tem quem acompanha, tem quem gosta. E de fato, até pelo caminho que ele resolveu enveredar, ele ia causar alguma rusga com os rivais, isso é evidente. Principalmente porque tinha muita gente também que, mesmo sendo rival e admirava ele muito, quando viu ele assumir esse flamenguismo dele, se sentiu um pouco traído ali. E tem muito disso também, as pessoas carregam isso. Mas ele continua sendo um profissional competentíssimo que eu não acompanho porque eu não consumo o conteúdo que ele faz e da forma que ele faz, não me agrada mais. Mas não deixa de ter os méritos dele por isso. É normal, né? Cada um ali, quando percebe o nicho dele, segue o caminho que ele quer seguir. Exato, não sigo ele mais em rede social. Criando conteúdo que interessa, às vezes, igual você falou, de forma lucrativa. O jornalista precisa se sustentar também. E a gente falou um pouco sobre a mídia tradicional agora há pouco também. E o Vasco, a gente sabe que é um clube muito grande, mas a gente comentou também, passou por um momento muito conturbado, né? Agora se recuperando um pouco, ainda passa, mas está um pouco melhor agora. E a gente via também que, por conta disso, o Vasco acabou perdendo um pouco de espaço na mídia tradicional, às vezes programas não falavam tanto. E eu queria saber o que você acha disso, né? Se um momento realmente fazia com que o Vasco tivesse que ter um pouco menos de atenção do que os outros, né? Acho que é um pouco normal, né? Quem está brigando lá em cima acaba tendo mais atenção. E se você acha que a criação desses canais segmentados veio para meio que suprir essa carência do torcedor, que às vezes acompanhava um programa de 1 hora e via 2 minutos sobre o time dele, esperando para ver, falar, aí no finalzinho ali, o Vasco ontem empatou com o Atlético Paranaense, aí hoje não sei quem. Eu acho que tem alguns fenômenos. Para início de conversa, por exemplo, a mídia tradicional, que a gente já falou aqui, obviamente eles são pautados pela audiência. Então, naturalmente, eles vão dar mais espaço nos programas deles para as equipes que geram mais audiência. Portanto, tome Flamengo, tome Corinthians. É o dia inteiro disso. Ele tem inventa a pauta. Então é normal. Mas se um outro time que não é nenhum desses dois ganha, ele começa também, por exemplo, o Palmeiras também tem um grande espaço na mídia esportiva. O Botafogo teve um grande espaço nesse último ano. O Botafogo também passou por isso que o Vasco passou. De sumir dos noticiários, de ter um noticiário inteiro. Isso aconteceu. A gente viu isso na prefeitura uma vez, eu comentei contigo. De ter um Globo Esporte que não falou do Vasco. Falou do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense e não falou do Vasco. É o momento e a audiência, o foco da mídia tradicional é a audiência. E um fenômeno muito grande também, que durante este período muito ruim, o torcedor do Vasco ele já tinha uma rusga com as mídias tradicionais fomentadas pelo ex-dirigente Eurico Miranda. Já era algo muito vívido na torcida, no meio. O torcedor do Vasco sempre teve um pé atrás e gostava disso. O torcedor do Vasco antigo, que você não lembra, você não era vivo, ele gostava de ser odiado. O vascaíno, se você perguntar para todas as pessoas mais velhas que viram o momento bom do Vasco, as pessoas acham o vascaíno insuportável, porque o vascaíno gostava de ser odiado, ele zoava, ele sacaneava, ele fazia piada. Eu era uma pessoa muito chata, eu tenho muita saudade de ser chato. Eu era muito chato. Então, a gente gostava desse antagonismo. O vascaíno gostava de ser... Ninguém gosta da gente, a gente gostava disso.
Até porque a torcida do Flamengo é muito grande, e quando a torcida do Flamengo não gosta de algum time, muita gente não gosta do time. E a torcida do Vasco é igualmente muito grande, então gerava essa polaridade, essa questão do vascaíno. Então já tinha essa meia questão com a mídia tradicional. E com o passar do tempo, o Vasco cada vez mais se destacando menos, ele começou a perder espaço. O torcedor começou a ficar, poxa, mas não estão falando do Vasco, não estão falando do Vasco. E aí começam a surgir os primeiros canais exclusivos para o vascaíno. E aí o vascaíno começa a acompanhar esses canais, porque a mídia não fala do meu Vasco, eu vou acompanhar no canal. Então são esses fenômenos que foram acompanhando esse momento. Hoje, eu já acho que é uma parada consolidada. O cara, quando ele quer ver a notícia do time dele, ele não vai ver ESPN, ele não vai ver o Sport TV, ele vai no canal do Vasco, ele vai no canal do Flamengo, ele vai no canal do Fluminense, ele vai no canal do Botafogo. Ele não vai na ESPN porque ele sabe que na ESPN os caras vão estar discutindo todos os times, às vezes não com a profundidade que você pensa. E você infelizmente vê isso. Por exemplo, o Vasco passou por um momento muito conturbado no ano passado, que foi da falência da 777, que era a então controladora do clube, e a posterior ação do presidente Pedrinho para tirar o controle da 777 do clube. A imprensa tradicional inteira só faltou jogar um caminhão de pedra em cima do Vasco, falando que tinha criado insegurança jurídica, que ia acabar com as SAFs no Brasil, que não sei o quê, porque eles não acompanham, e isso infelizmente é por conta de tudo que a gente já falou, audiência, eles não acompanham com profundidade o Vasco. E não tinha naquele momento tantos jornalistas vascaínos com o poder de fala. E os que tinham eram tirados, às vezes a gente acompanhava pelo Sport TV, pelo ESPN, como você está querendo aí contemporizar e tudo mais. Por quê? Eles não entendiam que o cara estava ali trazendo a informação correta. E muitas das vezes, até por conta de tudo que já aconteceu no Vasco, o próprio jornalista vascaíno já estava meio assim, igual o próprio Capello, que trouxe essa questão de segurança jurídica, ele é vascaíno, mas ele já viu o Vasco tão errado que ele só conseguia pensar, o Vasco está errando mais uma vez. E pelo conhecimento que ele tinha de SAF, do processo, de tudo que aconteceu, ele se baseou nisso. Com o tempo e tudo que foi saindo na mídia sobre a 777, ficou claro que o que o presidente do Vasco naquele momento fez não foi errado, foi correto e pode ter salvado o Vasco. A gente vai saber se salvou quando tiver outro comprador, quando ele vender de novo. Mas pode ter salvado o Vasco, isso que ele fez. E aí você viu que a situação já mudou. E muitos desses jornalistas que à época se pronunciaram de determinada maneira, por exemplo, até o André Rizek, no próprio Redação Sport TV, ele se retratou. Porque ele percebeu que ele não tinha um aprofundamento, ele falou essas palavras, ele não tinha um aprofundamento correto naquele momento para fazer essa análise. E o torcedor, ele percebe isso. Quando ele começa a acompanhar e ver determinadas opiniões, já aconteceu de eu ligar no canal, não vou falar o canal, porque aí eu acho muita deselegância com o profissional, apesar de que merecia. O cara fez uma análise do time do Vasco com um jogador que não ia jogar, já estava vendido. E ele analisou o jogo com esse jogador, ele fez a análise inteira com o cara em campo, que era o Peck, se não me engano. Análise inteira com o Gabriel Peck. Já vi também elogiar jogador que não jogou. Elogiar jogador que não jogou, porque não existe um aprofundamento. Eles estão falando porque está na pauta ali, tem que falar 5 minutinhos, eu vou falar. Aí o que acontece? O torcedor ele opta pelo jornalista que é vascaíno, que está fazendo um conteúdo direcionado, porque ele sabe que o cara, no mínimo, ele vai saber do que ele está falando. Ele pode estar falando opção de burragem, dando opção de informação errada, mas ele sabe de Vasco, ele sabe o que é o Vasco, ele sabe o que o Vasco representa. Ele sabe que o Gabriel Peck não está mais no Vasco. Ele sabe que Pelo menos o básico. Exatamente. Tem amigos flamenguistas meus, não tem obrigação nenhuma de saber. Tinha amigos flamenguistas meus que até outro dia não sabiam sequer quem era Gabriel Peck. Mas aí tudo bem, o flamenguista não tem que saber nada do Vasco. Mas o jornalista tem. O Vasco tem que ter o mínimo O jornalista tem. Isso é que deixa a gente triste. E aí a mídia tradicional, que é um dos erros que a gente até comentei mais cedo, que é um dos erros da mídia tradicional hoje, é subestimar o torcedor. E o torcedor e a audiência, ela é inteligente, ela entende, ela sabe, ela vê. Você acha que eu sou jornalista, eu notei que não teve o Vasco no Globo Esporte naquele dia. Você acha que o Vascaíno também não notou? Normal? O cara que ligou a televisão para ver, quero ver uma notícia do Vasco hoje. Poxa, mas não tem nenhuma notícia do Vasco, a gente ia botar Vasco para o quê? Poxa, tem milhares de vascaínos acompanhando o jornal, gente.
falam de como é que foi o dia do treino. A própria mídia tradicional vacila nesse ponto, então a pessoa acaba procurando a mídia alternativa, que muitas das vezes é ruim, mas muitas das vezes também é boa, e se informam por ela. Aí cabe muito ao filtro, que é uma coisa muito perigosa viver no mundo em que a gente vive, que é não há regulamentação dessa mídia. Então muita gente não tem responsabilidade, muita gente acaba falando coisa que não deveria, muita gente acaba cometendo crime, e as pessoas infelizmente hoje não têm essa filtragem, acabam recebendo tudo, sem filtro nenhum. Tem gente que fala que isso é liberdade de imprensa, que isso é liberdade de expressão. Eu não concordo. Eu acho que a liberdade de expressão ela tem os seus limites. Ela tem os seus limites. Eu acho que ela existe para quem está falando o que é correto, não para quem está cometendo crime nas suas falas, nem para quem está falando trazendo notícia que vai prejudicar os outros, mesmo que seja um cara que ganha 1 milhão por mês. Imagina ser um jogador de futebol, você está esperando um contrato e tal, vê uma pessoa irresponsável e fala que você está indo para o time e tal quando você está fechando com o outro. Você pode acabar com o contrato desse cara. Você vai prejudicar a vida dele, você está sendo irresponsável. Se um jornalista que escreve errado num jornal, ele é penalizado por isso, por que uma pessoa que está na rede social não é? Qual que é a diferença? Hoje em dia o alcance das redes sociais é muito maior, muito mais rápido. Uma notícia que alguém solta agora, se for uma coisa que ela julga ser bombástica, em 5 minutos já está. Eu defendo plenamente a liberdade de expressão e eu vou morrer defendendo, porque é a minha profissão, eu vou defender ela. Mas a responsabilidade pelo que é falado, ela tem que ser mantida. Que é o que eu estou falando desde o início do podcast aí contigo, que é essa palavrinha-chave, é responsabilidade. A gente tem que ser responsabilizado pelo que a gente fala. Não dá para ser pleno nisso. Eu não posso chegar aqui e falar uma porção de besteira aqui e achar que não vai acontecer nada comigo. Porque, isso aqui é rede social. Não pode ser assim, não pode ser assim. E isso vai para a cobertura de jornalismo, cara. Isso vai para a cobertura dos clubes. Isso vai porque prejudica a vida das pessoas, cara. Tem gente que infelizmente é doente, às vezes baseia a vida no clube de futebol e uma informação pode levar o cara a ter um infarto, o que seja. Então tem que ter responsabilidade, cara. Tem que ter muita responsabilidade. E, bom, agora falando um pouco, a gente falou das redes sociais, que agora, né, você, além de torcedor, você é um cara que opina bastante sobre o Vasco, principalmente lá no X, né, no antigo Twitter. Queria saber sobre esse seu lado aí opinativo, né, os questionamentos que você faz. A gente vê você interagindo com várias dessas pessoas aí que a gente citou, né, João Mirante, alguns outros jornalistas. E se você já pensou em criar algum projeto para falar sobre o Vasco, né, você citou o seu antigo podcast aí falando sobre o Tupi, você já teve esse pensamento, essa ideia em algum momento? Rapaz, no Twitter, cara, eu sou meio complicado, porque eu sou corneteiro, eu às vezes critico, mas eu me retrato, às vezes critico sem ofender ninguém, critico, eu sou um pouco exagerado. Mas, cara, eu acho muito legal que eu trato o Twitter como um muro da lamentação. Às vezes estou assistindo um jogo, o cara deu um chute errado, eu vou lá na hora e, meu Deus do céu, que animal, sabe? Eu gosto de usar ali como um muro das lamentações e dar minhas opiniões, porque hoje eu não estou em veículo nenhum, de fato, então eu uso o Twitter para dar minha opinião sobre determinadas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, essa questão aí da 777. Eu estou interessado se as pessoas vão ver minha opinião, mas eu estou dando minha opinião, é meu espaço. Eu fui lá e escrevi o que eu pensava no momento e tudo mais. Eu não estou pensando em quem vai curtir, em quem não vai. Eu uso o meu Twitter para isso. Quando eu estava trabalhando mesmo na imprensa diária, eu tomava um pouquinho mais de cuidado, porque eu sei que, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, muita gente seguia minhas redes sociais para pegar informação sobre o Tupi. Então, ali, na hora de falar, eu tomava todo esse cuidado, porque eu sabia que ali eu estava sendo referência para alguém. Hoje, eu sei que ainda tem algumas pessoas que me tiram como referência, mas as pessoas já me entendeu. Tem muita gente que me segue, quem não gostava da forma que eu acho ali já deixou de me seguir também. Mas eu fiz muitos amigos ali, muitos conhecidos ali no Twitter, eu acho muito legal. Eu acho que é um momento da gente, sem burlar nenhum direito humano, né, extravasar um pouquinho os nossos sofrimentos do dia a dia. Se sabemos usar as redes sociais, elas são muito legais, são uma ferramenta muito boa. E sim, cara, eu já pensei, só que a vida tem andado muito atribulada. Vamos ver nesses próximos anos aí se eu vou ter condições de tempo. Mas eu tenho uma ideia, assim, de fazer alguma coisa, de pelo menos abrir, sei lá, um videozinho para falar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, porque eu gosto muito de dar opinião, sabe? Eu gosto Eu tinha um blog no período que eu mantive, um bom período da minha vida profissional, que eu usava ele para escrever o que eu estava sentindo ali sobre o Tupi, sobre o Vasco, sobre
tudo eu ia lá e fazia meu opinativo ali, minha coluna, que nem ser publicado em lugar nenhum, só no meu blog. Então eu sempre gostei de ter esse espaço, eu uso o Twitter hoje como isso também. Eu uso ele como espaço mais opinativo, às vezes eu faço aquelas threads gigantescas ali, dando toda uma opinião sobre determinada coisa. Não estou interessado se vão concordar, se não vão ler, se não sei o quê, que é o meu momento ali de opinar. E eu penso em fazer algo desse jeito. Se vai ter seguidor, se não vai ter, mas eu penso em fazer algo desse jeito, porque eu acho bacana, até para manter esse vínculo, que é muito legal, porque, poxa, como a gente disse no início, foi esse vínculo que me trouxe pro meio, né, que me trouxe para ser jornalista. Então, não quero perder esse vínculo, né, não estando no esporte, não quero perder esse vínculo, eu acho muito importante ter esse vínculo. E eu sei que tem muito torcedor rival que gosta dos meus comentários desesperados, vão lá curtir. Ah, no eu sei, tem vários. Tem colegas jornalistas aí antigos. Sou Wendel Guiducci, adora curtir comentário meu no Twitter, ele adora. Mas eu gosto, porque quando tá ganhando também eu vou lá e volto. É legal, é divertido. Eu gosto dessa parte mais lúdica da rede social, é bacana. E quem sabe o Gol na arquibancada não vai ser o espaço futuro para que vocês dois comecem o canal do Vasco da Gama. Uai, pode ser, com certeza. Com certeza, fica aberta aí a possibilidade. Tá feita a proposta. E agora, finalizar o nosso papo aí, falar um pouquinho do campo, né? Já lamentou bastante sobre o Vasco. Perguntar a sua expectativa para essa temporada que está começando, né? Daqui a pouquinho, inclusive, joguinho em Vasco Bangu. Vai ser ótimo, tá? Como diz o Led Carmona, espero mais um jogo insuportável. E além do campo, a sua expectativa também para essa questão da SAF, né, para a resolução disso, se você acha que tem que ser o mais rápido possível, se tem que ter paciência, tem que ser tudo bem analisado. Vou começar pela última. Eu acho que, apesar de todo o desespero do torcedor vascaíno, acho que eu estava assistindo hoje de tarde, porque aparece para mim eu abro, inevitável, a virada do Vasco contra o Palmeiras em 2000. Aparece para mim eu abro para ver os gols de novo. A gente está vivendo 25 anos de uma desgraça sem fim. A gente teve um 2011 muito bom, o Vasco foi vice-campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, mas até isso levou a gente para o buraco, porque as dívidas que esse time fizeram... Foi montado de forma responsável. Exato. O Vasco hoje tem 1.400.000 em dívidas, graças a muito por conta disso aí também, que infelizmente o grande ídolo, Roberto Dinamite, amamos de paixão, falhou nesse momento, e ele sabe disso, sabia disso, né? Nem por isso perdeu a idolatria dele, porque não deve perder, pois é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, ponto final. Mas eu acho que, apesar de todo esse momento ruim que a gente vive, não é momento de correria, não é momento de desesperar, de sair aceitando qualquer coisa, porque a gente viu o que aconteceu com a 777. Havia um desespero muito grande, porque as dívidas estavam aumentando no curto prazo. Houve a possibilidade da SAF, venderam para o primeiro interessado. Onde que isso levou o Vasco? Levou o Vasco para aumentar a dívida no dobro. A dívida, quando o Vasco foi vendido, era de 700 milhões. A dívida do Vasco dobrou no período da 777, que deveria, por contrato, ter pago a dívida. E não pagou, aumentou a dívida do clube. Então, esse desespero só leva o Vasco para uma situação pior do que ele já está. Não, mas tem que vender para o Grego. Eu concordo que tem que vender para o Grego. Eu acho que eu estou vendo o trabalho que ele está fazendo no Nottingham Forest. O time tem terceiro lugar na Premier League. O Rio Ave, querendo ou não, está bem em Portugal. O Olympiacos ganhou o campeonato grego umas 14 vezes. Ganhou a Conference League ano passado. Foi o primeiro título internacional de uma equipe grega. O cara está fazendo um grande trabalho nos clubes que ele gerencia. Eu quero ver. Eu também acho que ele, para mim, o dono ideal para a SAF do Vasco nesse momento. Não pode vender de qualquer jeito. Não pode vender de qualquer jeito. Tem que ter os termos ali certinho, bem amarrado. Tudo muito bem amarrado. Tem que estar principalmente essa questão da dívida bem resolvida nesse contrato, para que ela seja de fato sanada e dê para o Vasco uma consistência, para que mesmo no futuro, se o Grego venha sair e venha vender para as pessoas, o clube ele seja um clube sustentável. Eu sei que o Vasco está em desespero, está vendo o Botafogo campeão da Libertadores, o Fluminense campeão da Libertadores, o Flamengo campeão da Libertadores. Isso não diminui o tamanho do Vasco em absolutamente nada, é cruel, mas isso não diminui o Vasco em absolutamente nada, porque o Botafogo e o Fluminense ganharam coisa para caramba e continuam muito menores do que o Vasco. Então, não diminui o Vasco em absolutamente nada. É doloroso, é triste, é muito ruim, mas nesse momento principalmente tem que ter paciência. E eu, dando a minha opinião, acho que a diretoria do Vasco está tendo nesse momento a postura correta em relação a isso.
está recebendo as propostas, analisando as propostas, não está correndo com as propostas. Eu, apesar de muita gente dizer que o Pedrinho não quer vender, eu estou sentindo, pelo que ele vem falando e pela postura dele, que ele quer sim, mas ele quer fazer um bom negócio, que ele quer ficar marcado na história do Vasco como um cara que resolveu esse problema. E ele está fazendo o que tem que fazer enquanto a venda não sai. Tem muita gente, principalmente o pessoal da oposição, falando que ele está fazendo isso porque ele quer ficar no Vasco. Se ele não resolver essa dívida, o Vasco sequer consegue montar uma equipe para o ano, porque não tem orçamento, não tem finanças, então ele tem que resolver o problema para poder garantir que venda. Tem que garantir que venda. Então, a melhor maneira de manter o Vasco vivo até que ele seja vendido é cuidar do Vasco. E ele acho que ele está fazendo isso. Eu posso depois ser desmentido, mas eu acho que no momento eu estou vendo que ele está sendo bem feito. E eu acredito que essa venda saia e mais rápido do que a gente está esperando, porque existe um interesse, pelo que se noticia a imprensa. O próprio Grego falou sobre esse interesse lá fora. Ele é uma pessoa que está se mostrando muito interessada nessa questão de ter vários clubes, e o Brasil, para quem está interessado nisso, é um lugar excepcional, porque a gente tem talentos, a gente tem mão de obra, a gente tem torcedores que geram receita para ele. Então eu acho que não tem muito onde errar. Eu acho que está sendo feito de maneira correta, tem que ter essa paciência mesmo. Mas o início do ano vai ser ruim. Eu sei, não está do jeito que o Vascaíno queria, mas tem que ser desse jeito. E quanto à expectativa para o ano, a expectativa para o ano depende diretamente disso, cara. Porque no momento a gente está vivendo o que a gente sempre viveu. Aqueles últimos 20 anos que o Vasco passou, que é citando até o nosso querido João Almirante, que é o famoso fluxograma. Que ele pega assim: o jogador é bom? Sim, não vem. O jogador é bom? Não. Está em boa fase? Sim, não vem. Ele tem um fluxograma que indica quais são os jogadores que o Vasco contrata. A gente está voltando para esse momento. A gente não queria, quando a gente foi vendido, vivenciar isso. E a gente está vivenciando de novo. Então parece aquele looping eterno. E hoje, no momento, o Vasco está tendo que ser ter a famosa inteligência de mercado. Está optando por jogadores livres de contrato, jogadores que vêm de maneira gratuita. Então está tentando montar uma equipe equilibrada com nomes menos badalados. E eu acho que hoje o time do Vasco tem um time, não tem um elenco, mas tem um time. Eu acho que para competições de tiro curto, como Copas, por exemplo, o Vasco joga a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, esse time do Vasco pode ter algum sucesso esse ano, porque é um time bom, tem bons jogadores ali, tem bons valores. Mas é óbvio que para ter uma sequência legal e ter um campeonato brasileiro, que é muito importante, tranquilo, que na minha opinião, se for nono colocado, oitavo colocado, décimo colocado, está ótimo para esse primeiro momento, para essa transição que a gente está passando, precisa contratar jogador, precisa trazer mais. Então a minha expectativa para esse ano depende muito do que vai acontecer nesse processo. Por enquanto, eu gosto do que foi feito. Eu acho que a gente tem um time, mas ainda falta alguma coisa. Se essa alguma coisa não vier, eu acho que complica. Então essa é a minha expectativa para o ano de 2025. Ian, eu queria aproveitar também a expertise do Giovanni, a categoria do Giovanni Rezende, para saber a sua opinião, Giovanni, e a gente aproveitar para você falar aqui no Futebite e no Guegu na arquibancada, se você acha que a tecnologia trouxe mais justiça para o futebol. Eu acho que sim, eu acho que trouxe mais justiça para o futebol, sim, apesar de muita gente não gostar. E ele não gosta não. Tem muita gente que não gosta. Eu acho que trouxe sim, principalmente, a gente teve essa semana uma situação, não foi uma situação escandalosa, mas foi um erro de arbitragem que aconteceu na FA Cup, no jogo se não me engano, do Arsenal. Teve um erro que poderia ser corrigido pelo VAR, mas não tinha VAR, porque até a quinta fase da FA Cup, por ter equipes que são de quinta divisão e não ter estrutura para montar o VAR, eles resolveram que até a quinta fase não vai ter VAR. Só que era um confronto envolvendo duas equipes de Premier League num estádio de Premier League. Não tinha VAR. Uma equipe foi prejudicada de maneira clara no jogo, porque não havia um negócio que poderia ser instalado ali. E que poderia sim, não tem estrutura. Tem estrutura, a gente vai ter o Campeonato Mineiro, o Campeonato Paulista, totalmente com VAR em todos os jogos. Se dá para montar um sistema de VAR num estádio aqui em Bar, eu acho que dá para montar um de quinta divisão da Inglaterra. Porque quem não tiver a curiosidade de pesquisar, um estádio de quinta divisão da Inglaterra é melhor do que muito estádio de primeira divisão de Minas Gerais. Um gramado bom, arquibancada mesmo que a canhada boa. Então, teria condição de manter. Por mais que os erros humanos continuem acontecendo, porque infelizmente
dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir, não adianta, né? Os erros acontecem, não eliminou 100% os erros, mas se você puder trabalhar para minimizar, eu acho muito importante, porque aí a gente volta para o passado. Eu já vi meu time perder jogos e campeonatos por conta de erros que seriam facilmente corrigidos pela tecnologia. De bola que entrou para mais de palma para dentro do gol, de pênalti que foi feito, de gol que foi marcado por jogador que estava impedido, agora voltando para o ano 2000, acabou de viralizar novamente um lance do jogo entre Vasco e Corinthians na final do Campeonato Mundial. O Vasco perde aquele Mundial nos pênaltis. Antes de ir para os pênaltis, o Edmundo sai sozinho com o goleiro, o Bandeira levanta. No frame do momento do passe, o Edmundo está muito atrás dos dois zagueiros. Se houvesse o VAR, o Vasco teria ganhado aquele jogo. Não vai mudar, mas daqui para frente a gente pode melhorar, vamos melhorar. O que já foi. Mas se a gente pode melhorar, vamos melhorar. E a partir do que a gente tem, vamos evoluir. Tá ruim? Vamos melhorar, vamos caçar um jeito de melhorar. Porque com o impedimento semiautomático você consegue, já sem interferência, marcar que está impedido mesmo. Acho que talvez, aí um outro questionamento, quem sabe aumentar um pouco essa margem, já que agora está milimétrico, o que 1 milímetro de diferença vai fazer diferença para o cara que fez o gol? Vamos aumentar então, botamos um corpo de distância, isso aí pode ser tudo ajustado. Já que a gente tem a tecnologia, a gente pode também ajustar um pouco as regras para que a tecnologia interfira menos no espetáculo. A partir daqui a gente evolui. Eu acho que é importante sim. O futebol é apaixonante porque ele é a mesma coisa há 100 anos, mas ele teve algumas mudanças. Antigamente não tinha substituições, depois passou a ter 2, depois passou a ter 3, hoje tem 5, não existia cartão, agora tem cartão. Então as coisas foram mudando e o futebol continua apaixonante. Eu acho que ele vai continuar apaixonante do mesmo jeito. Perfeito. Ian, que gol de placa. Mais um momento sensacional que nós vivemos aqui com a pauta na mão, o microfone e a bola no pé. Um toque de bola aqui com o Giovanni que eu acho que valeu muito, hein? Feliz demais com a participação do Giovanni aqui, grande conversa que a gente teve agora, falando um pouquinho de Vasco, né, de comunicação, jornalismo segmentado, que é o tema principal do trabalho. Agradecer por ter aceitado fazer parte, vir até aqui na Faculdade de Comunicação conversar com a gente. Uma grande honra ter recebido você aqui, meu camarada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, não é problema nenhum para mim falar de Vasco nem de jornalismo, são duas coisas que eu gosto muito e que eu espero que igualmente melhorem daqui para frente o mais rápido possível. Valeu demais, Ian Cândido, Giovanni Rezende, quero te agradecer também muito o seu retorno à sua casa também, a Faculdade de Comunicação também é a sua casa, a Rádio Facom é muito a sua casa também. Passei muito mais tempo na Rádio Facom do que em muito lugar que eu morei, tá? Não é verdade? Então é muito bom tê-lo de volta e os microfones aqui vão estar sempre abertos também. E eu, rapaz, estou terminando esse episódio assim com uma boa expectativa de que em breve poderemos ter um projeto conjunto entre Ian Cândido e Giovanni Rezende. Vamos embora. Quem sabe esse jornalismo segmentado, não teremos aí faconianos assumindo também os seus canais nas mídias sociais digitais. O meu otimismo crônico e o pessimismo Bom demais. E o flamenguista ali de vez em quando cornetando também, tá? Muito obrigado então mais uma vez, gente. Todo mundo que acompanhou a gente também aqui pela nossa live do Futebite, que depois vai ser compartilhado também no Ego na Arquibancada. Quem vai ouvir a gente pelos nossos canais no Spotify, né, Ian? E também vai ouvir e assistir a gente também pelos nossos canais no YouTube. Deixar um agradecimento aqui ao Caio Francis, que esteve aqui na produção com a gente, operou o vídeo, a câmera, mas depois precisou descer para a aula, está tudo certo. É a prioridade. Né? Então a gente fica por aqui com mais esse show de bola e esse golaço que foi mais esse episódio da série Jornalismo, Futebol e Paixão, nessa parceria entre o Futebite e o Ego na Arquibancada. Um abraço para todos e para todas e até o próximo episódio.